Vamos ver agora um outro recurso da notação BPMN. Em notação BPMN, você tem dois objetos ou dois elementos para representar dados ou o armazenamento de dados. É o objeto de dados e o armazém de dados. Qual é a diferença entre um e outro? Primeiro, vamos ver aqui. Nós temos aqui na nossa paleta de elementos o objeto de dados, que é representado por essa folha com a ponta dobrada, e nós temos também o armazém de dados. Qual é a diferença? O objeto de dados ele é uma peça temporária de dados armazenado dentro do processo, dentro da instância do processo. Ou seja, depois que a instância do processo ela é finalizada, esses dados eles são então perdidos, eles não são persistidos, eles são apenas temporários e somente o processo e o processo filho desse processo principal que utiliza esse objeto de dados consultam esses dados temporários. Por outro lado, nós temos aqui o armazém de dados. O armazém de dados, ele representa então os dados persistidos, como por exemplo, dados em um banco de dados. Então, vamos ver a utilização de cada um deles? Então, imagine o seguinte, que no separar itens, eu então consulto um banco de dados. E aí, nesse caso, será que a gente vai utilizar o separar pedidos? Vai utilizar um objeto de dados, algo que é temporário, ou um banco de dados? Bem, quando um profissional da expedição ele consulta um sistema, na verdade ele está consultando dados persistidos. Então, nesse caso aqui, nós utilizamos o armazém de dados. E para mostrar a comunicação entre essa atividade e o armazém de dados, nós utilizamos a associação. Pois é, esse terceiro elemento, esse terceiro conector, onde nós conectamos o armazém de dados com a atividade separar pedidos. Eu posso colocar aqui então uma descrição para esse armazém de dados, lista de itens em estoque, demonstrando assim que quando se executa a tarefa separar itens, essa atividade ela utiliza uma consulta a um banco de dados, que é a lista de itens em estoque. Reparou que você tem aqui esse conector e que ele tem em uma das pontas uma seta? A seta indicando ou apontando para o armazém de dados, ela significa que está sendo feita uma atualização. E quando essa seta aponta para a atividade do tipo tarefa, aqui no caso, significa que está sendo feito então uma leitura, uma consulta. Então aqui no caso, nós precisamos trocar, né? Porque, na verdade, a atividade separar itens, ela faz então uma consulta à lista de itens em estoque. Ela não faz uma atualização. Então, eu vou remover aqui novamente, eu vou trazer novamente aqui e pronto. Agora sim, a atividade separar itens consulta o armazém de dados lista itens e estoque e então essa atividade se apoia nas informações desse banco de dados. Agora, imagine o seguinte, imagine que essa atividade aqui, faturar pedido, o faturista, ele faz pequenas anotações numa folha de papel, onde ele registra, por exemplo, que aquele cliente ele está apto a comprar aqueles itens. Nesse caso, esses dados não são persistidos, eles não vão ser guardados, eles só servem para aquela instância. O que é uma instância de um processo? Uma instância de um processo é uma dada execução de um processo, ou seja, é uma execução única daquele processo e que ativa ou não certos caminhos. Então, nesse caso aqui, faturar pedido, eu vou utilizar também o meu conector de associação, dizendo que o faturar pedido, ele gera uma lista
ou melhor, ele gera dados do cliente. Eu posso até melhorar essa minha descrição aqui, indicando que dados são esse. Por exemplo, eu posso botar aqui que essa é a minha anotação do faturista, indicando que ele anota se o cliente pode ou não pode tirar pedido. São aqueles dados temporários que são utilizados. E caso essas mesmas informações temporárias sejam executadas na hora da expedição do pedido, o que eu faço? Bem, eu trago aqui outro conector, onde eu indico que esses dados são, então, consultados pela atividade expedir pedido. Repare que esse conector de associação, tanto utilizado para armazém de dados quanto para objeto de dados, ele não evidencia ou demonstra sequencialidade ou a ordem que as coisas acontecem, mas sim indica ou demonstra que objetos de dados e armazém de dados são consultados, como é o caso da atividade expedir pedido, ou são então gerados ou atualizados, como é o caso aqui da atividade faturar pedido.